Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Vamos para a segunda aula do módulo e já gostaria de saber de vocês se já escolheram o tema de vocês, se já tem uma problematização para realização do seu projeto de pesquisa. E nós vimos na aula inicial sobre o ato de pesquisar, né? Que dentro de um processo racional nós iremos em busca, né? Das respostas do nosso objeto de pesquisa. Claro que nós vamos ter uma problematização e vamos em busca dessas respostas desse objeto inicial, que é o nosso tema, né, que vai traçar toda a pesquisa, né? Toda a pesquisa será voltada, obviamente, para esse tema, para esse objeto de pesquisa que você terá a problematização juntamente com as variáveis, essas variáveis que serão confrontadas e servirão também para delimitação e maior precisão no que se busca responder dentro do trabalho de pesquisa, né? E nós vamos ver lá no ponto 5 do livro sobre os tipos de pesquisa, né? E eu peguei uma pequena parte, nós vamos concluir esse item, né? Esse é o item 5, mas ele está dentro de um capítulo e tem o item 6. O item 6 nós vamos deixar para a terceira aula do módulo. E falando sobre esse item 5, nós temos os tipos de pesquisa. É óbvio que nós vamos ter o objeto de pesquisa, nós teremos os objetivos e nós temos que saber, ou pelo menos buscar os modos de alcançar as respostas para essa problematização, para esse objeto de pesquisa, né? Que afinal de contas vocês terão que fazer o TCC e vocês terão que já ter um tema em mente, né? E eu dei para vocês os exemplos de temas sobre segurança do trabalho, tá? E pedi para vocês também já colocar, né, lá na plataforma qual seria o tema que vocês iriam abordar. Eu percebi que nem todos colocaram, foram poucas pessoas que colocaram sobre o tema. Eu espero, sinceramente, que vocês levem um pouco mais a sério essa questão, já que vocês terão essa disciplina, vocês terão que apresentar um trabalho de conclusão de curso, que também tem caráter de avaliativo e vocês podem ser reprovados, né? Então precisa levar um pouco a sério esse trabalho de conclusão de curso. E lá nesse item 5 dos tipos de pesquisa, o texto vai enfatizar sobre que esses tipos de pesquisa vão levar em conta o critério de avaliação. E esses critérios de avaliação foram resumidos em 3, que é quanto à natureza, quanto à temporalidade e quanto aos objetivos conforme a coleta. O que seria isso, né? A natureza, ele vai falar sobre a natureza qualitativa e quantitativa, né? A qualitativa, ela vai dizer respeito à compreensão dos fenômenos, à abordagem, ah, a abordagem da hermenêutica, ou seja, vocês terão que compreender e interpretar. Hermenêutica nada mais é do que você interpretar aquele objeto, aquele fato, aquele acontecimento que sobre o tema do seu objeto de pesquisa, né? Considerando que que os outros vão dar às suas práticas, ou seja, você vai ter que ter, óbvio, uma base de referência em relação a esses fenômenos ou a esse tema que você vai pesquisar, e diante da sua problematização você vai confrontar
o que já foi pesquisado com o que você já pesquisou, né? Então, essa avaliação vai fazer, e você vai fazer a sua interpretação. Então, essa, esse tipo de critério da natureza qualitativa é exatamente isso. E temos também a quantitativa, né? A quantitativa, ela vai lidar com os fatos variáveis rigorosamente determinados por critérios matemáticos. Então, isso quando você vai, no seu objeto de pesquisa, for abordar questões de percentual de pessoas ou de equipamentos, fazer o comparativo matemático e lá, que é um critério rigoroso, né, matemático, esse critério quantitativo, né, e ele vai dar lá no livro exemplos de caso você necessite de softwares gratuitos que você pode utilizar caso seja necessário, né? Quanto à temporalidade, né? Ele vai falar que esse critério da temporalidade ela vai dizer respeito a uma sequência de fatos, de atos do que você estiver pesquisando ao longo do tempo ou de um período, né? Então, você vai fazer essa avaliação, né? Dentro de uma margem de tempo. Ele vai dar o exemplo lá sobre a avaliação de desenvolvimento linguístico de uma criança, né? Aí ele vai dar referência quanto à faixa etária, então isso é um limite de tempo, né? E aí vai classificar essa temporalidade em longitudinal, né? E a transversal. Então, a longitudinal ela vai pegar uma variável, né, com o mesmo grupo, com duas ou mais mensurações. Qual que vai ser a diferença aqui dessa longitudinal transversal, né? Que a transversal vai falar da mesma variável, única mensuração em grupos diferentes. Enquanto uma você vai trabalhar, vamos dar um exemplo para o nosso curso Teste Seguros de Trabalho. Você pode utilizar uma variável, né, quanto tipo faixa etária de empregados ou gênero, e você vai aplicar isso dentro de uma mesma empresa. Isso é um exemplo bem assim, genérico, eu estou dando, bem geral, e a transversal vai ser, você pode utilizar desses mesmos critérios, dessas mesmas variáveis, mas em empresas diferentes. E esse critério da temporalidade aqui da pesquisa me remete quando você, por exemplo, vai contar, principalmente quando for relacionada ao Tec Segurança do Trabalho, nós vimos em outras aulas, quanto à história da proteção do trabalhador, da segurança do trabalho, que remete lá aos primórdios da Revolução Industrial e vem até os dias atuais, e até hoje nós temos essas normas regulamentadoras que são alteradas de tempos em tempos, né? E atualmente, eu não sei, nesse governo atual houve modificações. Então, se dependendo do tema que você for abordar, né, esse critério de temporalidade, você vai ter que fazer uma pesquisa e você vai ter que delimitar um tempo e fazer o estudo, ou seja, a pesquisa em relação ao seu tema dentro desse período. Por exemplo, se eu não me engano, foi a NR9 que houve uma modificação, né? Então, dentro desse período desde o surgimento da CNR até agora, você pode, por exemplo, citar, né, e o seu trabalho ficar mais enriquecido, citar as transformações que foram feitas ao longo do período até a atualidade, né? E aqui ele vai falar quantos objetivos na coleta das informações. Então, ele vai citar os três objetivos, são o descritivo, o explicativo e o exploratório, né? O descritivo vai dar a descrição, a característica de determinado
evento, ou fenômeno, ou pessoas, ou estabelecimento em relação à sua variável. Lembre-se que essa variável é, é o que vai delimitar lá a, o seu objeto de estudo, tem a sua justificativa, então você vai fazer uma descrição somente. Então, seu trabalho de pesquisa será somente de pegar as informações e fazer uma coleta proveitosa, uma rica coleta, e fazer a descrição desses eventos, desses fenômenos, desses estabelecimentos dentro do seu trabalho de conclusão de curso, né? Então, você vai levantar todas as características, né? E lá o autor vai dizer que essa descritiva, esse tipo de critério descritivo quanto aos objetivos, ele vai dizer que você não vai dar a resposta, né, do porquê, não é um porquê, você vai, o porquê disso, o porquê daquilo, né, você vai em busca da fonte dos fenômenos, né, ou seja, então você vai estudar o fenômeno e vai descrevê-lo. A explicativa já é, sim, buscar a razão de ser de determinado fenômeno, de determinada situação que você está estudando. Então, ela vai exigir um aprofundamento do conhecimento, um aprofundamento da realidade, para você explicar as razões das causas, as razões do fenômeno, a razão do que você vai pesquisar. Por isso que é importante eu pedir para vocês colocarem o objeto de estudos para vocês, para ficar mais fácil a visualização do que o autor está dizendo no texto, do que o autor está se referindo no texto, porque principalmente quando eu fiz na universidade de metodologia científica, eu achava tudo muito abstrato, até hoje é muito abstrato, mas quando você tem, por isso que ele cita exemplo no texto, então quando você tem o seu objeto de estudo, ou você já até iniciou uma problematização, uma justificativa, você consegue identificar isso, né? Ele vai dizer sobre que lá vai que essa explicativa vai exigir um método experimental, um controle das variáveis. Esse controle deve ser um controle rígido, né? Já que você vai ter que você vai buscar a razão de ser do fenômeno, então é passível, muito passível de erros, né? Porque você buscar a razão de ser ou a justificativa de determinado evento ou de determinado acontecimento, pessoas, estabelecimento. Você precisa ter um conhecimento bem profundo para você dar uma resposta exata. Então, é por isso que é muito passível de erros, tá? E temos o último, que é a exploratória, né? Que ele é um desenvolvimento, esclarecimento de ideias, né? Ou seja, você vai ter uma visão panorâmica sobre o objeto de estudo, os objetivos que você traçou para a pesquisa, né? Ele vai dizer que vai exigir de você uma aproximação do fenômeno, e geralmente é um fenômeno pouco explorado, né? Então, a sua pesquisa vai ser a chamada pesquisa de base, ou seja, você vai a fundo, vai ao encontro do objeto. Nós poderíamos dizer até uma pesquisa de campos, no quanto, por exemplo, você for estudar algum NR, você fazer uma visita em uma empresa ou diversas empresas para saber como isso se dá dentro do estabelecimento, dentro do concreto, dentro da realidade, tá? E por que isso vai ser de tanta importância quanto a esse tipo de objetivo exploratório? É porque você vai, o seu estudo, a conclusão do seu trabalho, ele vai ter novas abordagens para outros pesquisadores, né? Então, também não deixa de ser tão importante quanto a explicativa, né?
Então, você vai fazer essa coleta de dados, você vai ter uma visão mais panorâmica e é óbvio que você vai partir de outras fontes, outras bases de informação, né, de outras pesquisas bases e vai ter sua própria também para colaborar com próximos pesquisadores. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas eu fiz pequenas perguntas para vocês lá na plataforma. Eu espero que vocês não sintam dificuldade em responder. É importante que vocês já preparem, já tenham os seus temas, né? A sua problematização, sua justificativa, ou pelo menos já tenha em mente, porque em breve nós iremos passar isso para o papel e do papel nós vamos passar para a plataforma. Não se preocupe, porque por enquanto nós ainda estamos online, né? No sistema REAMP. Então é importante que vocês já tenham isso em mente e deixem de preguiça. Vamos fazer a pesquisa. Eu dei o exemplo para vocês aqui de vários temas que vocês podem estar adotando, né? Que é segurança no trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, prevenção de riscos ambientais, importância de utilização de EPI, de protetores auriculares, de primeiros socorros e etc. Então, eu acredito que da terceira aula em diante ou da quarta em diante nós já vamos começar a fazer esse trabalho no papel. Eu estou programando isso, pelo menos, né? Mas de toda forma, vamos fazer bonitinho. E eu estou aberta a sugestões. Eu também estou realizando a pesquisa com vocês. Eu já até estou pegando o modelo para a gente poder, pelo menos, fazer um pré-projeto de pesquisa, né? E vai ser muito importante para nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Bons estudos. Se precisar de mim, pode conversar comigo. Nós vamos estudar juntos, pesquisar juntos. E é isso aí. Vamos seguir. E espero que vocês estejam gostando. Um forte abraço.